Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar pelo intrincado mundo do direito penal brasileiro, mas sem se perder nas minúcias. Você quer entender os conceitos-chave, né? E as classificações. E para isso a gente tem uma ferramenta brilhante, as súmulas. Elas são como tipo a sabedoria concentrada dos tribunais superiores do Brasil. Isso, exatamente. As súmulas surgem de decisões repetidas sobre questões jurídicas específicas. É como se a gente tivesse um atalho para entender os princípios básicos do direito brasileiro, sem ter que analisar cada caso, né, individualmente. E a gente tem um documento aqui, ó, cheio delas, pronto para revelar as pepitas mais fascinantes, mais relevantes para você. É como se a gente tivesse um mapa, né, que destaca os pontos mais importantes da jurisprudência brasileira. Perfeito. Então vamos começar nossa exploração. Você poderia explicar melhor o que são as súmulas e por que elas são tão importantes? Imagina que a lei é como um rio, com várias correntes afluentes. As súmulas são como as margens desse rio, né? Definindo o curso principal da interpretação jurídica. Elas são importantes porque trazem previsibilidade e segurança jurídica, evitando decisões conflitantes entre os tribunais. Entendi. Então, em vez de a gente navegar por um mar de decisões sei lá, contraditórias, as súmulas mostram o caminho mais consolidado, né? A interpretação dominante. É isso aí, exatamente. E essa previsibilidade, né, é fundamental tanto para os operadores do direito, como advogados, juízes, quanto para os cidadãos em geral. Faz sentido. Agora, vamos mergulhar em algumas súmulas específicas que você selecionou. A primeira que me chamou a atenção foi a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que trata do crime impossível. Essa é uma súmula que gera bastante debate, pois toca na questão do limite, né, entre a atuação policial e os direitos individuais. A súmula diz que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação. Parece pouco contraintuitivo, né? Se alguém tenta cometer um crime, mesmo que não o consiga, não deveria ser punido de alguma forma. É aí que entra a complexidade do tema. A súmula busca proteger o indivíduo de ser punido por um crime que, na prática, não teve chance de acontecer. Imagina, por exemplo, um policial disfarçado que induz alguém a tentar roubar uma carteira, né, que tá vazia. Seria justo punir essa pessoa por tentativa de roubo, mesmo sabendo que o crime era impossível de ser consumado. Interessante. Então, a súmula 145 nos leva a questionar os limites da atuação policial e a ponderar sobre a necessidade de proteger os cidadãos de possíveis abusos. Exatamente. E essa beleza do direito, né? A gente está sempre em busca do equilíbrio entre a segurança pública e a garantia dos direitos individuais. Falando em ponderação de valores, vamos para a próxima súmula da sua lista. A súmula 711 do STF, que trata da aplicação da lei penal mais grave em crimes continuados ou permanentes. Esses termos parecem bem técnicos, né? Você poderia explicar para a gente? Claro! Um crime continuado é aquele em que o agente pratica a mesma conduta criminosa várias vezes, como, por exemplo, furtar, né, objeto da mesma loja em dias diferentes. Já o crime permanente é aquele que se prolonga no tempo, como o sequestro. Entendi. Então essa súmula se aplica a situações em que o crime se estende por um período de tempo, mas o que ela define exatamente? Ela define que, se a lei penal se tornar mais rigorosa durante a prática do crime continuado ou permanente, a lei mais grave será aplicada, mesmo que os atos anteriores tenham sido praticados sob a vigência da lei mais branda. Então, se a pena para um determinado crime aumentar enquanto ele ainda está em andamento, o criminoso será punido com a pena mais alta, mesmo que tenha começado a cometê-lo quando a pena era menor. Exatamente. Imagina um crime de estelionato, que se inicia em uma data em que a pena máxima é de 5 anos. Durante a prática do crime, a lei muda e a pena máxima passa a ser de 8 anos. Nessa situação, a súmula 711 determina que a pena aplicada será de 8 anos, mesmo que parte do crime tenha ocorrido sob a vigência da lei anterior. Caramba! Essa súmula levanta questões importantes sobre a retroatividade da lei penal e o princípio da retroatividade da lei penal mais gravosa, né? Por um lado, busca-se garantir que a lei seja aplicada de forma justa, considerando a gravidade do crime no momento da punição. Por outro lado, surge a questão da segurança jurídica e da previsibilidade da lei. Sem dúvida, é um tema complexo, que exige uma análise cuidadosa dos princípios constitucionais e das peculiaridades de cada caso. É fascinante como as súmulas nos levam a refletir sobre as nuances do sistema penal, né? E já que estamos falando de crimes que afetam o patrimônio, vamos para a próxima da sua lista. A súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, que trata do furto. Essa súmula aborda a questão da segurança, né, em estabelecimentos comerciais e como isso impacta na configuração do crime de furto.
É comum pensar que com câmeras de seguranças o furto se torna impossível, né? Mas essa súmula nos diz que não é bem assim, né? Exatamente. A súmula 567 do STJ afirma que sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Então, mesmo com câmeras filmando tudo, seguranças por perto, um furto ainda pode acontecer. Mas como isso é possível? A súmula reconhece que a segurança nunca é absoluta, né? Um ladrão pode ser ágil, usar disfarces, agir em pontos cegos das câmeras ou aproveitar a falha humana do segurança. Pois é, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Achei que câmeras de segurança eram a solução definitiva para o problema do furto. É importante lembrar que a tecnologia, né, e a segurança privada são ferramentas importantes, mas não eliminam completamente o risco de crimes. A consumação do furto depende de outros fatores, como a efetiva subtração do bem, a intenção do agente. Entendi. A súmula 557 nos alerta para a importância de não subestimar a capacidade dos criminosos e de adotar medidas de segurança complementares. Exato. É preciso estar sempre um passo à frente, né? Buscando novas estratégias para proteger o patrimônio. E, já que a gente está falando de temas delicados e importantes, a próxima súmula da sua lista é a de número 593 do STJ, que trata do crime de estupro de vulnerável. Essa súmula reforça a proteção integral de crianças e adolescentes, deixando claro que, em relação a menores de 14 anos, o consentimento para atos sexuais é irrelevante. A súmula afirma que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. É uma súmula importantíssima para combater a impunidade nesses casos. Sem dúvida. Muitas vezes surgem argumentos que tentam minimizar a gravidade do crime, alegando que a vítima consentiu ou já era sexualmente ativa, né? A súmula 593 vem justamente para desconstruir essa linha de raciocínio e garantir a proteção integral das vítimas. É fundamental que a lei seja rigorosa nesses casos, pois a gente está falando da proteção de crianças e adolescentes, que são especialmente vulneráveis a abusos. E já que tocamos na questão da vulnerabilidade, qual a próxima súmula que você selecionou? Vamos analisar a súmula vinculante 24 do STF, que trata dos crimes contra a ordem tributária. Pode parecer um tema árido, mas impacta a vida de todos nós. Crimes contra a ordem tributária. Confesso que esse tema me deixa um pouco perdida. Você poderia nos guiar por esse labirinto? Um prazer. A súmula vinculante 24 determina que não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1EU, incisos A4 da Lei nº 8.137 antes do lançamento definitivo do tributo. Para entendermos essa súmula, a gente precisa diferenciar crime material de crime formal. Acho que já ouvi falar sobre isso, mas uma explicação rápida seria ótima. Claro, no crime material, o resultado é essencial para sua configuração. Por exemplo, no homicídio, o resultado é a morte da vítima. Já no crime formal, o resultado é irrelevante. O crime se consuma com a simples prática da conduta, independentemente do resultado. Entendi. Então, no caso dos crimes contra a ordem tributária, a súmula 24 está dizendo que só se configura o crime material após o lançamento definitivo do tributo. Exatamente. O lançamento do tributo é o ato administrativo que define o valor do imposto devido. A súmula determina que, para que haja crime material, esse lançamento precisa ser definitivo. Ou seja, não caber mais recurso, né, administrativo ou judicial. Então, se alguém só negar impostos, mas o tributo ainda não foi lançado definitivamente, não podemos falar em crime material. Correto. Mas é importante destacar que a sonegação de impostos pode configurar outros crimes, como a falsidade ideológica ou a fraude fiscal. Nossa, que interessante. A lei penal realmente precisa na definição dos crimes. E a súmula 24 nos ajuda a entender as nuances da legislação tributária. Sem dúvida. E essa precisão é fundamental para garantir a segurança jurídica e a aplicação justa da lei. Maravilha. Acho que já exploramos bastante coisa por hoje, né? Então, vou te fazer uma pausa para processar todas essas informações. E voltar em breve com a parte 2 do nosso Deep Dive. Ótima ideia. Assim, você pode digerir tudo com calma e se preparar para o próximo mergulho nas súmulas. Combinado então, pessoal. Fiquem ligados que a gente já volta com mais súmulas e debates instigantes. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte da nossa imersão nas súmulas do direito penal brasileiro. Prontas para mais? Preparadíssima. A primeira parte foi super esclarecedora. Aprendi muito sobre como as súmulas iluminam, né, as áreas mais complexas do direito penal,
Que outras joias você trouxe pra gente hoje? Bom que você está gostando. Hoje a gente vai explorar súmulas que abordam temas como crimes sexuais, o Estatuto da Criança e do Adolescente e até a polêmica questão, né, da aplicação do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Ah, essa é quanta variedade. Tô curiosa pra desvendar mais esses mistérios. Por onde começamos? Vamos começar com um tema delicado, mas de extrema importância. A súmula 600 do STJ, que trata da aplicação da lei, Maria da Penha. A Lei Maria da Penha foi um marco, né, na luta contra a violência doméstica e familiar contra a mulher. Lembro que antes da lei era muito difícil punir os agressores, porque a violência doméstica era vista como um assunto privado. Exatamente. A Lei Maria da Penha trouxe uma mudança de paradigma, reconhecendo a violência doméstica como um problema público e grave violação dos direitos humanos. E a súmula 600 do STJ reforça essa proteção da Lei Maria da Penha, ao determinar que, para a configuração da violência doméstica e familiar, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Então, para a Lei Maria da Penha ser aplicada, não é necessário que o agressor e a vítima morem juntos. Isso, exatamente. A súmula 600 amplia a proteção da lei, abrangendo também casos em que o agressor e a vítima não coabitam, mas mantêm um vínculo familiar ou afetivo. Isso significa que a lei pode ser aplicada, por exemplo, em casos de violência entre namorados, ex-namorados, pais e filhos que não residem no mesmo local, entre outros. Nossa, essa súmula é essencial para garantir que a Lei Maria da Penha seja aplicada em sua plenitude, protegendo as mulheres, né, em diversas situações de vulnerabilidade. A violência doméstica não se limita apenas aos casos de coabitação, né? Com certeza. A violência psicológica, por exemplo, pode ocorrer mesmo à distância, por meio de mensagens, telefonemas, redes sociais. A súmula 600 reconhece essa realidade, né, e amplia a proteção da lei para alcançar todas as formas de violência doméstica e familiar. É fundamental que a justiça seja atenta a essas nuances, né, e atue de forma rigorosa para coibir esse tipo de crime. A Lei Maria da Penha e as súmulas que a complementam, né, são ferramentas importantes para garantir a proteção das mulheres, né, e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Concordo plenamente. A violência contra a mulher é uma grave violação dos direitos humanos e o direito, né, tem um papel crucial na luta por uma sociedade livre de violência. Falando em proteção, vamos para a próxima súmula da sua lista, que trata da proteção de crianças e adolescentes. A súmula 500 do STJ, que trata do crime previsto no artigo 204b do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é um conjunto de leis importantíssimo para proteger, né, os direitos de crianças e adolescentes. E a súmula 500 esclarece um ponto crucial sobre a configuração do crime de corrupção de menores, né? Previsto no artigo 244b do EC, ela afirma aqui. A configuração do crime previsto no artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor por se tratar de delito formal. Lembro que, no início do nosso papo, você explicou a diferença entre crime material e crime formal. No crime material, o resultado é essencial para sua configuração. Já no crime formal, o resultado é irrelevante. Então, nesse caso, o crime de corrupção de menores se consuma com a simples prática da conduta, independentemente de um menor ter sido efetivamente corrompido. Exatamente. A intenção do legislador é coibir qualquer tipo de influência, né, negativa que possa levar o menor à prática de atos ilícitos. Para que o crime seja configurado, não é necessário provar que o menor foi efetivamente corrompido. Basta a prática da conduta de induzir, instigar ou auxiliar o menor a praticar a infração penal. Entendi. Então, mesmo que o menor não chegue a cometer o crime, a pessoa que o incentivou já pode ser punida. A lei busca proteger os menores de influências negativas, né, que possam colocá-los em risco. Perfeito. O ECA busca garantir a proteção integral, né, da criança e do adolescente. E a súmula 500 reforça essa intenção, facilitando a punição dos responsáveis por corromper menores, né, mesmo que a corrupção não se concretize. É realmente importante essa proteção legal, né, já que as crianças e adolescentes são mais vulneráveis a esse tipo de influência. E por falar em crimes, vamos para a próxima súmula da sua lista, que trata de um tema que sempre gera debate. A aplicação do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. É isso aí. Essa é a súmula 599 do STJ, que afirma que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Mas, antes de discutirmos a súmula, é importante entendermos o que é o princípio da insignificância. Concordo. Lembro que na Faculdade de Direito a gente teve longos debates sobre esse princípio. Você poderia nos dar um resumo sobre ele? Claro. O princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, busca excluir da esfera criminal condutas que, embora formalmente típicas, não representam uma ofensa significativa, né, ao bem jurídico protegido pela lei. Em outras palavras, se o crime é muito pequeno e irrelevante, a punição é desnecessária. Tipo se alguém rouba um chiclete, né?
Não faz sentido aplicar uma pena pesada. Exatamente. A ideia é que a aplicação da lei penal, né, deve ser proporcional à gravidade do crime. No entanto, a súmula 599 do STJ estabelece que esse princípio não se aplica aos crimes contra a administração pública. Então, mesmo que o crime contra a administração pública seja de, sei lá, de pequeno valor, ele não pode ser considerado insignificante. Em teoria, sim. A súmula 599 reflete a ideia de que qualquer crime contra a administração pública, por menor que seja, representa um ataque, né? À ordem social, ao patrimônio público. Mas me parece que essa é uma questão controversa, né? Afinal, nem todo crime contra a administração pública traz um grande prejuízo. Você tem razão. Essa é uma questão complexa e controversa. O STR, por exemplo, tem admitido a aplicação do princípio da insignificância em alguns casos, né, de crimes contra a administração pública. Quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que a conduta não representou um risco real ao bem jurídico protegido. Mesmo com a súmula 599, ainda há espaço para debate sobre a aplicação do princípio da insignificância em crimes contra a administração pública. Exatamente. A jurisprudência, né, não é estática, ela evolui com o tempo. E os tribunais superiores podem ter entendimentos diferentes sobre a aplicação de determinados princípios, buscando adaptar o direito à realidade, né, social. Nossa, o direito é realmente dinâmico. É fascinante como as súmulas refletem essa constante evolução. E, falando em evolução, qual a próxima súmula da sua lista? Que tal a gente discutir a súmula 670 do STJ? Ela trata de crimes sexuais contra vítimas em situação de vulnerabilidade temporária. Vulnerabilidade temporária. O que isso significa? Refere-se a situações em que a vítima, por algum motivo, não tem condições de consentir, né, com a prática do ato sexual. Isso pode ocorrer, por exemplo, em casos de embriaguez, uso de drogas ou inconsciência. A súmula 670 esclarece que, nesses casos, se a vítima, após recuperar suas capacidades físicas e mentais, decidir não processar o agressor, a ação penal será pública condicionada à representação. Então, se a vítima estiver, digamos, inconsciente, né, devido ao consumo excessivo de álcool, se foi um abuso sexual, ela pode decidir se quer ou não que o agressor seja processado. Exatamente. Mas essa decisão só pode ser tomada após a vítima recuperar a consciência, né? E ter condições de entender a situação e os seus direitos. A súmula 670 busca garantir a autonomia da vítima, reconhecendo que em situações de vulnerabilidade temporária, ela pode ter sua capacidade de consentimento afetada. Entendi. Mas, nesse caso, o Ministério Público não pode atuar para proteger a vítima, mesmo que ela decida não processar o agressor. Sim, pode. É importante destacar que a lei busca proteger, né, a vítima. E o Ministério Público pode dar prosseguimento à ação penal, mesmo sem a representação da vítima, se entender que há interesse público na punição do agressor. Que bom saber que a lei oferece essa proteção adicional às vítimas. E já que estamos falando de crimes sexuais, qual a próxima súmula da sua lista? Vamos mergulhar na súmula vinculante 59 do STF. Ela aborda um tema polêmico e atual. O tráfico privilegiado de drogas. Tráfico privilegiado. Isso significa que existem diferentes tipos de tráfico de drogas. Sim. O tráfico privilegiado é uma figura penal, né, prevista na lei de drogas, que se aplica a réus primários de bons antecedentes que não se dedicam a atividades criminosas nem integram organizações criminosas. Nesses casos, a pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/3. E a súmula vinculante 59 garante que o juiz é obrigado a fixar o regime aberto para o cumprimento da pena e substitui a pena de prisão por penas restritivas de direitos, como a prestação de serviços à comunidade ou pagamento de multa. Então, se a pessoa for condenada por tráfico privilegiado, ela não precisa ir para a cadeia. Exatamente. A súmula vinculante 59 busca promover a reinserção social, né, do condenado, oferecendo alternativas à pena de prisão e evitando que o cárcere se torne uma escola do crime. Entendi. A lei reconhece que nem todo traficante é um criminoso perigoso. E que, em alguns casos, a pena de prisão pode ser substituída por medidas alternativas que promovam a ressocialização. Mas para ter direito a esse benefício, a pessoa precisa cumprir os requisitos da lei, né, como a primariedade, os bons antecedentes, a ausência de envolvimento com organizações criminosas. Certo? Correto. A aplicação do tráfico privilegiado é restrita a casos específicos em que o réu não representa um grande risco para a sociedade e tem potencial para ser reintegrado. Interessante. O direito penal está sempre evoluindo, buscando se adaptar, né, às demandas da sociedade e promover um sistema de justiça mais justo e eficaz. E falando de justiça, qual a última súmula que você separou para a gente? Para finalizar a segunda parte da nossa imersão, vamos analisar a súmula 430 e 39 do STJ, que trata da aplicação do exame criminológico. Exame criminológico.
Para que serve esse exame? Lembro vagamente de ter estudado isso na faculdade, mas confesso que não me recordo dos detalhes. O exame criminológico é um estudo técnico, né, realizado por especialistas, como psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras, para avaliar a personalidade do condenado, suas condições sociais e os riscos de reincidência criminal. Ele é uma ferramenta que pode auxiliar o juiz na decisão sobre a progressão de regime, a concessão de liberdade condicional e outros benefícios, né, relacionados ao cumprimento da pena. Ah, entendi. O exame criminológico serve para traçar um perfil, né, do preso e ajudar o juiz a tomar decisões mais adequadas ao caso concreto. Mas por que essa súmula é tão importante? A súmula 479 do STJ tenta delimitar, né, a aplicação desse exame, que pode ser controverso, pois levanta questões éticas sobre a privacidade, a intimidade do condenado, além de ser criticado por sua subjetividade. A súmula estabelece aqui: admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Ou seja, o juiz só pode determinar a realização do exame se houver motivos concretos que justifiquem sua aplicação, e essa decisão precisa ser devidamente fundamentada. Então a súmula busca evitar o uso indiscriminado do exame criminológico. Exatamente. Ela garante que o exame só seja usado em casos excepcionais, quando realmente necessário para auxiliar na decisão judicial, respeitando os direitos do condenado. Compreendo. É importante que o sistema penal utilize seus instrumentos com responsabilidade, né? E respeito aos direitos individuais. Afinal, o objetivo da pena não é apenas punir, mas também ressocializar, né, o indivíduo. Concordo plenamente. O direito busca o equilíbrio entre a proteção da sociedade e a garantia dos direitos fundamentais. Nossa, quanta informação valiosa a gente aprendeu nessa segunda parte do Deep Dive. As súmulas realmente são ferramentas essenciais para desvendar os mistérios, né, do direito penal. E você, como sempre, nos guiou com maestria por esse labirinto de leis e decisões judiciais. Estou ansiosa pela terceira parte do nosso mergulho. Que bom que você está gostando. Ainda temos muito a explorar nesse universo das súmulas. Prepare-se para a última etapa da nossa jornada. Mal posso esperar. Mas por hoje, acho que já absorvemos bastante conhecimento. Que tal a gente dar uma pausa para processar tudo isso e voltar em breve com a parte final do nosso Deep Dive? Perfeito. Assim você pode digerir todas as informações e se preparar para os próximos desafios do nosso mergulho pelas súmulas. Até a próxima. Combinado. Até mais. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho profundo nas súmulas do direito penal, prontos para a reta final da nossa exploração. Com certeza. Hoje a gente vai analisar algumas súmulas que tratam de temas complexos e polêmicos, como o cumprimento de pena, a progressão de regime e a polêmica questão, né, da unificação de penas. Que legal. Estou ansiosa para desvendar mais esses mistérios do sistema penal. Por onde a gente começa? Vamos começar nossa análise com a súmula vinculante 26 do STF, que aborda a progressão de regime em casos de crimes hediondos, como homicídio qualificado e estupro. Essa súmula é particularmente importante porque esclarece a aplicação da progressão de regime para condenados por esses crimes, considerando a inconstitucionalidade do artigo 2 da Lei dos Crimes hediondos. Se não me engano, a Lei dos Crimes hediondos previa o cumprimento da pena integralmente em regime fechado, né? Sem possibilidade de progressão para regimes mais brandos. Exatamente. Essa lei foi muito criticada por ser considerada excessivamente rigorosa e por violar o princípio da individualização da pena, que prevê que a pena deve ser aplicada de acordo com as circunstâncias de cada caso. E como a súmula vinculante 26 entra nesse contexto? A súmula 26 estabelece que, para efeitos de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2 da Lei dos Crimes Hediondos, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim de modo fundamentado a realização de exame criminológico. Em outras palavras, a súmula garante aos condenados por crimes hediondos o direito à progressão de regime, desde que preencham os requisitos legais. Então, mesmo quem comete crimes hediondos tem direito à progressão de regime? Sim, desde que cumpram os requisitos, como bom comportamento, tempo de pena cumprido e a não demonstração de periculosidade. A súmula 26 reconhece que a pena deve ter um caráter ressocializador e que o objetivo do sistema penal não é apenas punir, mas também reinserir o indivíduo na sociedade. Faz sentido. A progressão de regime é uma forma de incentivar o bom comportamento do preso e de prepará-lo para o retorno, né, à vida em sociedade. Mas no caso de crimes hediondos, o juiz pode ser mais rigoroso na avaliação dos requisitos para a progressão de regime, certo? Sim, o juiz tem a liberdade de avaliar cada caso individualmente, né, considerando a gravidade do crime, as circunstâncias da sua prática, o perfil do condenado. Ele pode, inclusive, determinar a realização de um exame criminológico para auxiliar na decisão. Mas é importante destacar que a súmula vinculante 26 garante o direito à progressão de regime, ou seja, o juiz não pode negar esse direito de forma
arbitrária. Compreendo. A súmula busca garantir o equilíbrio entre a segurança pública e a garantia dos direitos individuais. Falando em equilíbrio, vamos para a próxima súmula da nossa lista, que trata da unificação de penas. A súmula 7x-15 do STF. Essa súmula é fundamental para garantir a aplicação justa da lei em casos em que a pessoa é condenada por mais de um crime e as penas são somadas. O Código Penal brasileiro estabelece um limite máximo de cumprimento de pena, né, de 30 anos. Mas a súmula 715 do STF esclarece que a pena unificada para atender esse limite não impede a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável de execução. Então, se a pessoa for condenada a 40 anos de prisão, por exemplo, mas a pena for unificada em 30 anos, esse tempo máximo não impede que ela tenha direito a outros benefícios. Exatamente. A súmula 715 garante, mesmo com unificação da pena, o condenado não perde o direito de pleitear outros benefícios, como livramento condicional, a progressão de regime, a saída temporária, né, desde que cumpra os requisitos legais. Que alívio. É importante saber que o sistema penal prevê mecanismos para que a pena seja cumprida de forma justa e que o condenado tenha a oportunidade de recomeçar sua vida após cumprir sua dívida com a sociedade. Com certeza, o objetivo da pena não é apenas punir, mas também ressocializar o indivíduo. E a súmula 715 contribui para que essa finalidade seja alcançada. Maravilha. As súmulas realmente são ferramentas essenciais para a compreensão, né, do direito penal e para garantir a aplicação justa da lei. Aprendi muito com você nesses 3 episódios. Para finalizar nosso Deep Dive, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes? A mensagem que eu deixo é: o direito é dinâmico, está em constante transformação e as súmulas refletem essa dinâmica, né, consolidando entendimentos e orientando a aplicação da lei. Conhecer as súmulas é essencial para compreender o funcionamento do sistema de justiça e para garantir a proteção dos nossos direitos. Perfeito. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos com a gente. E aos nossos ouvintes, esperamos que tenham gostado dessa imersão no mundo das súmulas. Continuem explorando o universo do direito. Até a próxima Debolês.